Boa noite a todos os irmãos e amigos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de adoração. Vamos nesse momento render a Deus a adoração e vamos orar ao Senhor pedindo pelo decorrer deste culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. E te agradecemos, Senhor, porque podemos te cultuar de diversas formas e o Senhor provém, Senhor, recursos para que possamos prestar esses cultos. Queremos te agradecer, Senhor, por esse culto que está iniciando e te pedir, Senhor, pelos louvores que vão ser entoados aqui e pela tua palavra, que possa, Senhor, alcançar os corações que ouvirão, promovendo mudanças, Senhor, nessas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, começando com Louvado Seja. Vamos continuar com Mãos ao Trabalho.
Nesse momento, o pastor Maurício trará avisos e também uma pequena prévia da mensagem de hoje. Muito bem. Boa noite. Um prazer, uma satisfação enorme estar de volta com os amados, com as amadas irmãs e com os amigos que sempre têm nos acompanhado, nos assistido, dando-nos o privilégio de ouvir através da nossa igreja a palavra do Senhor. Então, nós temos coisas interessantes a tratar hoje, para que a igreja e os irmãos fiquem lembrando e até orando acerca dos próximos passos que vamos seguir, tá bom? Então, quero lembrar que, primeiro, claro, agradecer. Nós tivemos uma semana ou 2 semanas de trabalho para preparar melhor a igreja, para assim receber os irmãos, os amigos que certamente irão nos visitar. Então, todos estão convidados e também devemos convidar os nossos amigos, vizinhos, para estar partilhando da palavra do Senhor na próxima oportunidade. Então, a próxima oportunidade, que a igreja vai estar já de porta aberta, será no dia 23, próxima quinta-feira. Ontem, sábado, nós já tivemos nossas reuniões, os jovens, né, já participaram da mocidade, e os homens nas suas uniões, as mulheres também, de modo que acredito ter sido uma bênção para os que participaram. E no próximo domingo, dia 26, ou seja, de hoje a 8, nós vamos estar com as portas da igreja abertas a partir das 19 horas para o culto. Então, não haverá escola bíblica dominical, e, portanto, o horário que devemos estar aqui é 18h30, 18h40, para que assim a gente inicie o culto exatamente às 19 horas do próximo domingo. Entretanto, de hoje a 15, dia 2 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, nós vamos ter a assembleia. E aí será às 17 horas. Então, naquele horário da escola bíblica, nós vamos estar realizando a assembleia e, posteriormente, o culto, como é normal, às 19 horas, e assim celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Então, é importante você fixar bem esse aviso. Qualquer dúvida pode, então, perguntar para nós, entrar no grupo da igreja e assim tirar suas dúvidas, tá? Então, lembrar que o sorteio de hoje será feito no próximo domingo, dia 26, na igreja, não é ao vivo, presencial. Houve um problemazinho no sistema do computador e, como, pela graça de Deus, nós vamos estar voltando no próximo domingo, nós o faremos, então, naquela oportunidade, ok? Então, vamos observar as regras, né, sanitárias, as exigências, tanto do próprio governo. Claro que não precisa nem o governo exigir, nós precisamos ter cuidado uns com os outros, e, portanto, nós temos aí os critérios já estabelecidos, e eu gostaria de estar sempre lembrando e ver os irmãos, então, praticando essas regras de higiene pessoal, claro, para que a gente evite, porventura, alguém tem esse problema, não passar para outros, tá? Então, é isso. Eu peço oração por essa retomada, esse reinício, e que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas e que a igreja possa continuar crescendo, continuar vivenciando o Evangelho, voltando-se para o Senhor, e assim sermos luz e sal aqui nesse mundo, tá bom? Então, que Deus abençoe. O culto de hoje vai ser a continuação, né, do que nós já temos trazido nas últimas semanas, lá na Carta de Hebreus, e hoje, então, nós vamos nos fortalecer no aprendizado da palavra, mais uma vez, nesse texto de Hebreus 12, tá bom? Deus abençoe. Continuemos nesse espírito, firmes e fortes, tá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus vos abençoe. Vamos louvar mais uma vez, antes da mensagem. O louvor é preciso do Senhor. Minha vida está mais calma, sem nada preocupar. Retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der, vindo provações ou não. Quero estar em oração. Preciso do Senhor, se preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der, vindo provações ou não. Quero estar em oração. Preciso do Senhor, se preciso. Amém? Vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Pastor Maurício. Muito bem, prazer estar de volta com os amados irmãos, as amadas irmãs, a minha igreja, a Igreja do Senhor Jesus. Prazer estar também sabendo que outros amigos e irmãos distantes estão a partilhar conosco da palavra de Deus, desse momento tão importante que é o aprendizado do plano de Deus, da vontade dele para nossas vidas. Uma alegria para mim, de fato, estar aqui, talvez, nesse modo aqui, pela última vez. Esperamos que seja assim. Mas se não for, Deus tem os seus planos. Então, nós vamos continuar
com o texto em Hebreus, capítulo 12, para ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. E nós, domingo passado, já trabalhamos nesse capítulo, dos versículos 1 ao 3, ao 4. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 5. E olhando bem para esse texto do capítulo 12, de 5 a 11, o que podemos constatar quando olhamos bem calmamente é que o tema poderia ser a disciplina e instrução são demonstração do amor de Deus para nós. Não tem dúvida. A disciplina de Deus ela é instrutiva e que Ele o faz através, quase sempre, do sofrimento. É o sofrimento, são as tribulações, são as lutas, que são instrumentos do Senhor para o nosso crescimento, para a nossa edificação e também para a nossa disciplina. Isso é um fato que nós vamos constatar hoje aqui nas Sagradas Escrituras. Então vamos ler, por favor. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você tem Bíblia. Se você não tem, você vai dar atenção ao texto, então, do capítulo 12, do versículo 5 até o 11, que diz assim a palavra do Senhor. Verso 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Versículo 10. Porque aqueles, ou seja, os pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia. Mas este, ou seja, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê graça, nos assista, nos dando sabedoria, através da sua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou até aqui, durante esse período em que esse instrumento, ó Deus, de internet, de redes sociais, foi um instrumento usado para que a tua palavra chegasse, ó Deus, às casas e, ó Deus, adentrasse além das casas aos corações dos teus servos, das tuas servas, do povo que tem buscado o Senhor para aprender mais de ti. Nós queremos, ó Deus, pedir-te que nesta noite o Senhor nos assista, nos ajude a compreender o que a tua santa palavra nos ensina. E muito mais, que ela seja penetrante em nossos corações e nos desafie a viver uma vida prática como aqui esse texto nos exige. Obrigado por tudo, ó Deus. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Eu oro, ó Deus, pela família do irmão Genilson, ó Deus, nesse momento em que enfrentam perdas familiares com essa pandemia. O Senhor abençoe grandemente, ó Deus, seus familiares. Nós oramos, ó Deus, pelos demais irmãos que ainda estão convalescendo de problemas de saúde, e que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os visite e faça, ó Deus, aquilo que te apraz. Obrigado, ó Deus, por nós termos oportunidade de ter te servido e ainda continuaremos até essa oportunidade e esse privilégio. Abençoa-nos também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como disse,
nas últimas 4 semanas, nós temos pregado nesse texto, aliás, na carta aos Hebreus, e a gente já iniciou a partir do capítulo 10. E o autor, ali exatamente a partir daquele ponto, ele vai apresentar Jesus de uma forma muito firme e sólida, como sendo Jesus no novo e vivo caminho. E esse foi o tema daquela primeira ocasião, a primeira mensagem que nós demos há 4 semanas atrás, aproximadamente. Depois outros temas vêm na sequência da leitura desse texto, a partir do capítulo 10, como perseverança e fé em Cristo como único caminho, já que aqueles irmãos, os que recebem essa carta, eles estavam buscando outros caminhos, então ele mostra que deviam perseverar em Cristo porque ele era o único caminho. Depois outro tema era que eles então deviam exercitar agora a sua fé através de Jesus. Então, foi outra exortação que o escritor leva àqueles irmãos. E domingo passado nós tratamos sobre permanecendo fiel na carreira cristã. Então, percebemos que há uma evolução de cada detalhe que o escritor vai levando àqueles irmãos, àquela comunidade que estava tão à beira do perigo de rechaçar a Cristo, rechaçar os ensinos que ele deixou e abandonar o cristianismo. Então, esse foi, repetindo sempre, o contexto em que o autor expõe a verdade para aqueles amados irmãos. Essa noite, dando continuidade ainda, vamos notar que após o autor apresentar essa teologia, como diz, centralizada em Cristo, ele traz ainda ensinos sólidos e confortantes e mostra que a morte de Jesus trouxe certamente a novidade espiritual e sobrenatural para aquela comunidade. Não era mais a velha aliança. Tá? Então, agora ele vai focar, esse texto de hoje, ele vai agora focar, centralizar de forma muito bem concentrada as responsabilidades que aqueles irmãos deveriam ter, que era um mistério para eles vivenciar esse evangelho apresentado até então, até o capítulo 11. E aí nesse princípio do 12 também. E aí agora, olha a responsabilidade de vocês em função de tudo que Jesus é. Exatamente isso que o autor vai apontar para aqueles irmãos. Então, esse era o ponto aqui. Ele mostra que é uma vida de compreensão de quem é Jesus, né? Qual foi o seu propósito de vir salvar pecadores. Né? O propósito, sim, era preservar o pecador da condenação eterna, dando-lhe uma nova vida. Então, sem dúvida, isso serviria de encorajamento e de desprendimento dessa comunidade cristã para o enfrentamento com perseverança e fé, tendo responsabilidades de viver esse novo e vivo caminho, esse novo evangelho. E diante dessas preciosas instruções, agora o escritor, como disse, ele cobra desses irmãos algumas coisas importantes que nós vamos verificar aqui. E ele passa a explicar como seus ouvintes deveriam se importar como filho de Deus diante, nesse caso aqui, do sofrimento, diante das tribulações, diante das perseguições, como vocês devem se comportar. É aqui que vai, como diz aí o velho jargão, é aqui que o bicho pega, é aqui que a coisa fica feia, é aqui que a ficha cai acerca do que é viver o cristianismo. E a minha oração é que diante de um tema um tanto quanto difícil, porque nós somos ensinados a viver uma vida fácil, de berços esplêndidos, eu digo nós, principalmente a geração um pouco mais jovem, onde os pais se esforçam a não trazer para os filhos trabalho, situações conflitantes,
proteção total, e os filhos são criados assim, meio que protegidos. E quando o assunto é tribulação, ninguém quer assim, absorver e trabalhar no seu interior, e trabalhar no seu espírito, e lutar em favor do seu crescimento. Então, precisamos entender e passar por provações e sofrimentos são coisas de Deus. Então, eu gostaria que todos nós, ao terminar essa mensagem, pudéssemos considerar nossas vidas. Se estamos usando o ensino da palavra para viver os desafios que nos são apresentados, praticando uma fé que honra e glorifica ao Senhor ou não. Então, nesse texto, vamos considerar, como disse, que a disciplina tem seus propósitos e a demonstração do amor de Deus. A primeira coisa que nós vamos observar aqui, nos versículos 5 e 6, como aí um subtema, é que não devemos esquecer as exortações. No versículo 5 e 6 ele diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E aí cabe uma pergunta, lendo esses 2 versículos: você é uma pessoa esquecida? Possivelmente, e em geral, a resposta é sim, eu sou uma pessoa esquecida. Você já esqueceu de coisa importante que não deveria esquecer, sob nenhuma hipótese? Sim, né? E quando isso acontece, as consequências, os resultados são terríveis, né? Mas esqueceu isso, esquecer essas coisas lhe traz realmente coisas difíceis. Não tem dúvida. Então, o autor ele vai ser muito objetivo quando ele fala aqui no versículo 5, e eles já esqueceram da exortação que o Senhor argumenta, que o Senhor expõe para eles como filhos. É isso que o autor vai dizer. Vocês estão esquecidos. E eu falei em mensagem, na mensagem anterior, que eles próprios já tinham passado por aflições e pouco depois eles estavam como que relaxando. E o autor faz lembrar isso para eles. Então, o autor aqui ele vai usar o livro de Provérbios, lá no capítulo 3, citar passagens bíblicas para eles, dizer, olha, o que o Senhor também citou lá no passado para os outros do passado. Vocês estão incorrendo no mesmo erro. E ele cita Provérbios 3, 11 a 12, que diz tem o mesmo conteúdo do que nós vimos aqui. Então ele destaca que ser sábio é usar a lembrança das exortações do passado para praticá-la no passado, para exercê-las no presente. Então ele vai mostrar que deve-se usar a lembrança das exortações do passado para exercê-las no presente, naquele momento, porque isso traz fortalecimento. Então, não esquecer os ensinos, né, que nós tivemos através do sofrimento, lá dos nossos pais, dos nossos ancestrais, para que a gente possa se utilizar desses e assim a gente viver de forma mais efetiva, mais forte, mais segura diante do Senhor. Então, esses ensinos serviram para que os judeus se tornassem mais dependentes do Senhor. Serviram para que fossem disciplinados pelo Senhor. Serviram também para que testemunhassem do Deus vivo e santo. E eles agora não poderiam esquecer, de maneira nenhuma, muito menos menosprezar a correção do Senhor. Eles precisavam lembrar que os do passado já tinham incorrido nesse erro e que eles também estavam já seguindo a mesma situação, mas eles precisavam lembrar e não repetir esses erros. De jeito nenhum. Ao contrário, eles deviam fortalecer
através desses conflitos, dessas perseguições, dessas tribulações, né? E não desanimar. Não desanimar quando por Deus estivessem passando pelas tribulações, quando por Deus tivessem sido provados e disciplinados. Eles deveriam aceitar essa correção, entendendo que essa era uma demonstração do amor do Pai. Aqui parece que se amarra tudo. Eles deveriam entender isso. E tudo que estavam passando era uma demonstração de providência de Deus. E que, ao mesmo tempo, ela vinha envolvida pelo amor, a ternura e o cuidado do Pai. É isso que a gente pode falar até o fim da mensagem, mas vai redundar nisso aqui. O amor do Pai em meio às tribulações, em meio à correção, mesmo quando estamos sob disciplina. A argumentação do autor é para nos mostrar também que as aflições que passamos são permitidas por Deus, para produzir em nós efeitos positivos, efeitos que revelem, que manifestem a glória de Deus, a pessoa de Jesus. Romanos 5, de 1 a 15, eu queria ler com os irmãos. Romanos capítulo 5, de 1 a 5, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, que diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, por Jesus, também temos entrada pela fé esta graça. Tudo isso aqui é uma repetição lá da carta aos Hebreus, né, que foi através de Jesus que nós tivemos acesso a Deus. Isso já foi falado. Então temos, ele diz no versículo 3, pelo qual temos entrada, temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, ou seja, estamos firmes em Cristo, na graça dele. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verdade, devemos nos gloriar nessa esperança, que Jesus voltará. Aí o versículo 3 é o ponto aqui onde ele diz, e não somente nisto, não devemos nos gloriar somente nisso, na esperança da glória de Deus, mas também nas tribulações. Eita, pastor, nos gloriar nas tribulações é o que está escrito. Sabendo que a tribulação vai produzir paciência. Olha aí. Você quer ter paciência? Então peça a Deus tribulação. Está aqui. Eu não estou inventando. Diz aqui que a tribulação produz a paciência. E a paciência ela vai nos trazer a experiência de tudo que nós vivemos. Tribulação, paciência, olha a experiência que eu estou tendo agora com o Senhor. E essa experiência vai trazer a esperança, o fato de que o Senhor é dono da minha vida, o fato que o Senhor está no controle da minha vida, o fato que o Senhor é Deus, está no controle, sentado no seu trono, comandando todo o universo. E aí, meus irmãos, no versículo 5, ele vai dizer, e a esperança não traz confusão. Quando eu estou firme nessa sequência de que eu sei que a tribulação ela produziu no meu coração a paciência, um homem mais centrado, mais quieto, mais sossegado. Essa paciência me trouxe uma experiência cada vez maior com o Senhor. E, claro, essa experiência me trouxe esperança, convicção de que Deus enviará seu Filho mais uma vez para buscar o seu povo. E aí ele vai dizer no 5 mais uma vez, e essa esperança ela não vai me fazer confusão. Meu coração não vai ficar em conflito, em saber se Deus está controlando, se Deus, porque Deus fez, porque Deus deixou de fazer, porque Deus está me corrigindo, porque Deus está me deixando vir tribulação, tentação. É esse aqui, esse texto que faz parte, praticamente, daquilo que nós estamos vendo em Hebreus. E ele diz, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, através do Espírito Santo. Glória a Deus, meu irmão, por isso. Então aqui ele vai, nesses versículos, mostrar que como que nós somos filhos de Deus, e como filhos a quem Deus ama, Deus vai
às vezes, nos corrigir, nos permitir tribulações. Ele vai nos disciplinar. Vai nos disciplinar. E isso para o nosso bem, e muitas vezes isso é feito através de dores, de muita dor. E eu não sei qual a dor que você já passou e que quis desistir. Eu não sei qual a dor que de repente você está passando e você está dizendo, eu não suporto mais. Mas eu não tenho dúvidas que há pessoas nos ouvindo, nos assistindo, que têm passado por difíceis momentos e que às vezes se perguntam por que tamanha dor e tamanho sofrimento. Mas é para que haja justamente isso, a paciência. E a paciência produz uma experiência, a experiência produz uma esperança. E essa esperança não traz confusão de quem é o Senhor. Nós nos comportamos diante das exortações do Senhor, sejam elas através do ensino ou das tribulações, de que maneira? Como você se comporta diante das tribulações? Então, o versículo 3, lá de Romanos 5, diz de forma muito clara como nós devemos nos comportar. Então, quando nos esquecemos que os ensinos e encorajamentos do Senhor vêm por meio de sofrimento, a tendência é que nós nos desmaiemos. Nós, às vezes, nos revoltemos. Isso é um fato. O versículo 5, aqui ele diz, não desmais quando por ele fores repreendido ou disciplinado. É essa a exortação que o autor faz àqueles irmãos. Não podemos desmaiar, a ideia de desfalecer e ficar prostrado diante da tribulação. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que Deus espera de mim nos momentos de angústia que eu esteja passando. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Mas eu sei também que é muito, muito possível, quando a gente se volta para o Senhor, clamando, buscando a face dEle, Ele nos favorece. Ele nos alivia, Ele nos consola, Ele derrama o seu bálsamo. Então, irmãos, essa atitude faz com que, quando a gente não se volta para o Senhor, quando a gente não se submete ao Senhor, aceitando dEle o que é dEle para nós, e até a tribulação, se a gente tiver uma atitude contrária a isso, o sofrimento nosso é em dobro. Nós possamos pensar nisso. E ao estar passando, por algum momento de luta, a gente não esquecer da exortação da palavra do Senhor, que é de que Ele está nos sustentando, Ele quer nos sustentar, Ele vai fazer o melhor para nós. Amém? A outra coisa que nós vamos observar aqui no versículo 7 e 8 é que a correção e disciplina são para os filhos. A correção e a disciplina são para os filhos. Versículo 7 e 8 diz, acompanhem comigo, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você seria capaz de corrigir o filho de um vizinho? E aí, será? Eu não seria. O normal é que isso jamais ocorra, pois esse não é o meu papel, não é o seu papel, não é nosso filho. Como nós vamos corrigi-los? Então, as Escrituras aqui no versículo 7 afirmam que o castigo do Senhor confirma o fato de que nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. E por isso, às vezes, ou quase sempre, enfim, depende muito de cada um, sempre vem a correção do Senhor sobre nossas vidas. E quando suportamos, aceitamos e assimilamos a correção do Senhor como um bem para a nossa vida, fica mais fácil
mais fácil de nos submeter a essa didática que Deus usa para nos exortar, nos encorajar e nos disciplinar, né? Então, quando a gente se submete de forma humilde a Ele, isso fica muito mais possível de aceitar, de se relacionar, de assimilar as correções de Deus em nossa vida. Então, o conforto transmitido aqui pelo autor para esses irmãos, e para nós também, é claro, sem dúvida nenhuma, vocês são filhos e eu quero o bem de vocês. É isso que ele aqui se refere. E vocês têm se esquecido das exortações que faço como a filhos, que vocês são, né? Então eu tenho que corrigir. Quero que vocês saibam que são filhos. Se vocês têm esquecido disso, vai ter que ter algumas correções. Porque como filhos, vocês têm que andar. Como filhos, vocês têm que submeter. Têm que obedecer. Têm que viver. Então, quando um filho que foi corrigido se submete ao pai, se submete à mãe, isso produz um ambiente ainda mais afetivo, ainda mais agradável, ainda mais, crescente em todas as áreas. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Então, a correção, quando aceita, traz mais dependência do pai, da mãe, né? Traz um fortalecimento entre as partes. Isso é muito verdade. E aí o versículo 8, mais uma vez, diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Então o versículo aqui esclarece que esses crentes aqui, ou seja, chamado de filhos, né, sempre estão sujeitos à disciplina do Senhor. Do contrário, eles não seriam filhos legítimos, e sim filhos ilegítimos. Filhos bastardos, como ele fala. Então, os filhos ilegítimos querem as bênçãos do Pai sem pegar na sua cruz, sem seguir a Jesus, sem se submeter, né, às suas instruções, sem querer pagar o preço da renúncia. Então, é uma realidade também de hoje, essa realidade do versículo 8, quando ele diz: se você está sem disciplina, da qual você é feito participante. Então, nós somos feitos participantes da disciplina do Senhor. Ele disse: não é assim, então não sois filhos. São bastardos. São filhos ilegítimos. Ele usa aqui uma linguagem que ali a sociedade romana conhecia muito bem. Onde os reis, os homens daquela época, tinham filhos de qualquer jeito, em vários lugares, em várias cidades, e eles não eram reconhecidos, eles não eram tratados como filhos, porque não estavam perto do Pai, não estavam vivendo a realidade do Pai, seguindo as orientações sob o mesmo teto e etc. Então ele está aqui fazendo aqui uma analogia com aquela realidade, e esses irmãos aqui conheciam bem sobre essa cultura e sabiam muito bem do que o autor estava falando. Então, irmãos, os filhos ilegítimos querem exatamente isso. Querem as bênçãos, como o caso aqui da sociedade romana, querem os privilégios, mas não querem estar sob a tutela, os cuidados do seu pai. Infelizmente, assim também é o povo de Deus nos dias de hoje, chamado povo de Deus, a igreja do Senhor nos dias de hoje. Muitos querem os privilégios e as bênçãos de Deus, mas, repito, não querem se submeter às suas instruções, né, e não querem pagar preço da renúncia de deixar as coisas do mundo e voltarem-se para o Senhor de uma forma completa. Quando você estiver sendo instruído ou disciplinado pelo Senhor,
É preciso lembrar dos propósitos de Deus sobre essa disciplina e ter alegria no coração, porque aqui está uma prova cabal de que você e eu somos filhos legítimos. Quando estiver passando por tribulações, talvez você não vá lembrar, mas eu queria que você lembrasse. É porque você é filho legítimo do Senhor. E Deus quer lhe aperfeiçoar. Ele quer lhe consagrar cada vez mais a uma vida santa e voltada para Ele. Não esqueça disso. Aqui é importante a gente lembrar esse propósito. Então, é importante que Provérbios 12:1 também vai estar repetindo isso, e o escritor aos Hebreus vai falar exatamente disso. Que aquele que ama a disciplina, quero ver aqui em Provérbios capítulo 12, eu vou fazer uma leitura aqui, nesse versículo, no versículo 1, 12:1, diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um louco. Então, aquele que ama a disciplina, aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento de Deus. Então, tenhamos todos uma atitude de submissão e devemos nos gloriar, mesmo em momento de tribulação, diante do nosso Deus. A Bíblia parece que tem ideias avessas, coisas incompreensíveis, como diz o jovem, né? Coisas sem noção. Como é que a gente vai se gloriar na tribulação? Não é? Quem? Mas é isso que a palavra de Deus diz. Devemos ter uma atitude de submissão e nos gloriarmos, né? Mesmo diante da disciplina, porque comprova-se que somos filhos e o propósito de Deus é para nos trazer conforto, nos levar para perto de si. Amém? Nós vamos para a terceira coisa que o versículo 9 e 10 nos traz, apresentando de forma mais contundente e mais clara que o pai que ama corrige. Vamos ver os versículos 9 e o versículo 10. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha outro propósito maravilhoso aqui. Pai que ama, corrige. O autor, então, insiste nessa analogia, nessa ilustração de relacionamento pai e filho, né? Deus como sendo nosso pai eterno e o relacionamento de um pai e um filho terreno. Assim como os filhos dos nossos pais, e nós fomos corrigidos quando praticávamos nossas peripécias, né? Nossas travessuras, Deus também nos corrige. Deus também, né, Ele traz alguns percalços para nos exortar como seus filhos. E como resultado dessas correções, deve haver ou deveria haver temor, deve haver respeito, reverência em cada filho. É isso que o ensino, através da correção e disciplina, vai nos trazer temor, respeito, reverência ao nosso Pai. Pesar, meus irmãos, que hoje não é bem assim, não é bem assim como está escrito. Mas no meu tempo foi assim. Meu pai me educava para eu ter respeito. E quando eu fugia um pouco daquela educação, ele vinha com a disciplina. Ele vinha com a correção. É isso aqui que está sendo trazido nesse texto. Então, infelizmente, os filhos, hoje é quem são os senhores, são os reis. As filhas são as
damas de honra são as rainhas e princesas da casa que mandam e desmandam, fazem tudo conforme o seu bel prazer. Essa é, infelizmente, a cultura, é o ensino de hoje. Infelizmente. A sociedade tem padecido, tem sofrido por conta dessa instrução, desse tipo de convívio entre pais e filhos. Mas o livro de Provérbios, ele traz ensino sobre o comportamento dos pais, né? Muito mais do que dos filhos. A gente vai lá verificar sobre os filhos em Provérbios, mas a gente deve ter uma atenção voltada para nós, pais. Eu queria fazer uma intervenção aqui, um pouco, mais uma vez, em Provérbios, para a gente verificar alguns versículos que os ouvintes, né, os leitores dessa carta aos Hebreus, ele compreendia sobre Provérbios, eles tinham conhecimento sobre o livro de Provérbios. Eu quero ler alguns textos para que a gente também não esqueça das exortações do Senhor, né, para nós, pais, nós filhos também. E aí o capítulo 13 de Provérbios, ele vai trazer lá no versículo 24 o seguinte: tudo, eu separei aqui alguns versículos só na área de correção, de disciplina, o propósito dela. Então o versículo 24 de Provérbios 13 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Então, por isso que esse subtema aqui é o pai que ama corrige, porque a Bíblia é clara com relação a isso. E aí, hoje, até o burburinho do pisar em ovos, do politicamente correto, chegou até as igrejas, chegou até nós. E queremos educar nossos filhos, às vezes, com a vara, com a disciplina, com o castigo. Não é corrigir tirando sangue. Não se trata disso. Se trata de corrigir, como bem manda a Bíblia e como bem promete o Senhor, que o filho que é ensinado na palavra de Deus, ele certamente absorverá muitos desses ensinos e não desonrará o Senhor. Então, o versículo 24 é muito claro: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o pai que o ama o corrige, o castiga. Quantos pais que só dão presente e só dão para os seus filhos o sim, e hoje são filhos rebeldes. O ser humano, por natureza, precisa, ele foi feito dentro de si, pelo Deus Altíssimo, com a necessidade de limites. A não ser que você nunca foi criança. Toda criança, enquanto ela não entende que precisa de limite, ela não quer limite, é claro, mas um dia ela vai saber: eu precisei de limite e não me foi dado. E por isso que eu tenho esse comportamento. Não é um escape para culpar os pais, mas é uma realidade. É só consultar psicólogo, gente que trabalha nessa área do emocional, do psique. Isso é um fato. Deus nos criou assim, com essa necessidade de ter limite. Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita. O próximo está no 19. Capítulo 19, no versículo 18. Vai dizer assim. Versículo 18. Disciplina ou castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Então, trabalha a vida do teu filho enquanto há esperança. Se for preciso, disciplina teu filho enquanto há esperança. E é claro que é preciso. E ele diz: mas não te exceda desejando a morte. Porque às vezes tem pai que quer tanto disciplinar o seu filho, quer tanto corrigir, quer tanto ajudá-lo, que exagera. E ele diz: não te exceda a ponto de desejar a morte. Então é necessário, sim, necessário castigar o seu filho para que ele possa ter esperança na sua vida. E quero repetir: o castigo não é pegar uma madeira, não é pegar um chicote
que nem cavalo se bate mais dessa maneira, como era no meu tempo. Não é isso que a gente está falando. É disciplinar, é dar limites, é conversar. Então, quando a palavra fala castigar, o simples fato de botar uma criança no devido lugar dela, no tempo certo, é um castigo para ela. Então, esse é o contexto. Outro dia, um pastor pregando, aí um irmão saiu da igreja, eu soube disso, ele já queria ir denunciar o pastor, porque o pastor disse, precisamos castigar sim nossos filhos. E aí o irmão disse que eu soube que ele queria ter gravado isso para denunciar na delegacia da infância e da juventude. Olha que absurdo. Infelizmente, é esse o retrato da sociedade envolvida e engodada por sistemas de governo corruptos que corrompem até a inocência das crianças e corromperam a capacidade de educar dos pais. Infelizmente, e nós caímos nesse mimimi, que não se pode castigar, que não se pode falar a verdade. Não é assim. A palavra de Deus diz, trabalhe a vida do seu filho, ensine-o, e no momento que precisar disciplinar, discipline-o. Senão você vai pagar o preço. Está escrito aqui. E aí o capítulo 20, acho que não vou nem ler todos, 20, 11, diz assim, até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se são puras e retas. A criança, ela conhece aquilo que está errado, a criança conhece aquilo que está certo. Com que idade, pastor? Com 1 ano. 1 ano de idade, a criança já vai ter entendimento se aquilo é certo ou errado. Não caia na besteira e no engano de achar que a criança só vai entender as coisas com 4 ou 5 anos de idade, viu? Olha, lê do engano. Não caiam nessa besteira. A criança entende. E a Bíblia diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. A criança, ela conhece pelas suas ações se as suas atitudes são boas ou se são más. E se são más, ela vai continuar sendo má enquanto não for corrigida, depois de ensinada. Ensina e depois corrige, depois disciplina. Essa é a regra. Tem outros textos, 22:6, tem o 23:13, eu vou ler só mais um, 23:13, que diz, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso ela morrerá. Não retire. Ah, é o bichinho, mas dá um dó. Meu coração passa 2 dias doendo quando eu disciplino, quando eu boto meu filhinho, minha filhinha de castigo. Eu sei o que é isso. Eu também sou pai. Eu já disciplinei minhas filhas e eu sei o quanto isso dói. Mas hoje eu sei o quanto, muito mais do que a dor. É a bênção, é a certeza da esperança que elas têm e que eu tenho, devido à palavra do Senhor ter sido exercida nas vidas delas. É isso, irmãos, é simples assim, não tem segredo. Eu sei que é difícil criar filho, é complicado, tudo isso eu sei. Mas muitas coisas que complicam somos nós. Nós, o coração mole, que a criança é engraçada, que é tão legal ver ela falando o que ela quer. E aí vai levando tempo. A gente não exercita a disciplina, como diz aqui em Hebreus. Então, aqui diz, não retires a disciplina da criança. Porque se a gente ficar fustigando-a, ficar catucando, no caso aí a palavra é essa, com a vara, ela não vai morrer, não. Não vai arrancar pedaço, não. Pega a sandália, às vezes dá uma palmada. Bota de castigo, não vai morrer. Tá? Não vai morrer. Isso é uma regra bíblica. E eu não tenho dificuldade de dizer isso, que minhas filhas levaram suas pisinhas, né, com sandálias. Não. Eu digo isso de qualquer lugar. Qual foi o problema? Pergunta para elas se elas são frustradas. Né? Então, esse é o ponto aqui. Então, notem, não vou ler mais outros textos, temos tantos outros, mas notem um número significativo de passagens que mostram que somos nós, os pais responsáveis pela criação, educação e disciplina dos nossos filhos, das nossas crianças. O versículo 10 aqui de Hebreus diz, porque aqueles, ou seja, aqueles pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como lhes bem pareciam. Ele está dizendo que os pais humanos, terrenos, faziam isso. Mas este, ou seja, o Senhor, para o nosso proveito, para o nosso crescimento, faz isso para sermos participantes de uma vida de santidade. Uma vida que é agradável ao Senhor. Então,
Essa é a redundância desses versículos, do propósito de Deus para nossos filhos, para a minha vida, agora como filho dele, para a sua vida como filho dele. Então, devemos lembrar que Deus não é um pai que deseja e se alegra em punir seus filhos. Deus não é esse tipo de pai carrancudo, que quer ver o mal dos filhos, fica prescrutando qualquer detalhe para, fulminar, desmontar. Não é isso que Deus é. Então precisamos saber disso. Deus não é um Deus assim. Ele não tem prazer em punir por punir. Antes ele tem prazer em instruir e em receber de volta. E trazer a comunhão. Após instruir, após orientar e dar da sua graça. Ele quer que sejamos santos, esse é o propósito. Ele quer que sejamos separados desse mundo, façamos diferente. E aí nós, como filhos de Deus, como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo na nossa casa, irmãos? Em qual jeito a gente se dirige um para o outro, para os nossos entes queridos, aqueles que nós dizemos tanto que amamos? Como é que nós nos relacionamos? Esposos que ainda precisam entender o propósito de Deus dar a ele uma esposa. A esposa que precisa entender qual foi o propósito de Deus de lhe dar um esposo, um líder, para guiar a sua vida, orientar a sua vida. Os filhos, parece que têm a maior dificuldade do mundo de entender que o papel do pai é orientar. Filhos que não recebem a menor orientação do pai. Sempre acham que o pai, a mãe querem prejudicá-los, querem o pior para eles. Não aceitam conselhos. Isso é algo terrível. Nós precisamos ter outro testemunho. Então precisamos pensar nisso. Será que você, como filho, tem aceitado a correção do Senhor? Será que eu, como filho, também tenho aceitado, a correção de Deus na minha vida? Ou a gente vive andando em desobediência constante? É importante avaliar isso. E, por último, nós temos, aí no versículo 11, a disciplina como instrumento de justiça. Algo tremendo isso aqui. O versículo 11 diz: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Aqui o autor expõe ainda outra razão pela qual seus leitores deveriam suportar de bom ânimo as aflições, os contratempos, a correção que o Senhor lhes dava. Ele mostra que provações revelam o cuidado de Deus e que demonstra a justiça perfeita de Deus também. O próprio Jesus, ele falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é algo comum a todos, e muito mais a nós crentes, porque nós não chegaremos a uma posição de santidade, a uma estatura de Cristo, se a gente não passar pelas aflições. Irmãos, isso é regra. Isso não é a maioria das vezes, mas é uma regra. Regra estabelecida por Deus. Então a disciplina, ela vai nos trazer e nos fazer justiça. Ela é o instrumento de Deus para nos mostrar a perfeição de Deus. Então esse versículo mostra que a correção num momento não é bem para nós, não faz bem para nós. Ou seja,
nós não gostamos de sermos corrigidos, mas depois, com o passar do tempo, se nós nos voltarmos para o Senhor, nós vamos ver que isso vai refletir aquilo que é bom para nós. É isso que é importante. Então, depois, quando nós refletirmos à luz do propósito de Deus, o Espírito Santo nos confronta e nos convence de que é um propósito abençoador nisso aí. Um propósito abençoador da parte de Deus, quando Ele nos disciplina para a justiça. Então o autor, assim, ele leva ânimo, ele leva coragem a esses irmãos, mostrando o caráter justo e amoroso de Deus. E a pergunta, ou as perguntas que nós podemos fazer: como nós suportamos, como nós assimilamos a correção de Deus em nossa vida prática, diária? Quando erramos ou quando nós não entendemos que erramos e estamos submetidos a uma certa pressão, a uma certa tribulação, como é que nós nos comportamos? Aceitamos a disciplina resignadamente, compreendendo que precisamos de vez em quando dessa forma de Deus operar e assim esperar calmamente e aguardar que o Senhor, então, Ele nos aperfeiçoe? Ou aceitamos a disciplina com atitude de pavor, de medo, sofrimento, ou aquele espírito fúnebre que tudo já morreu, tudo acabou? Será que é assim que a gente aceita a disciplina? Ou aceitamos a disciplina com atitude de autocomiseração? Eu sou sofredor, e que o Senhor não olha para mim, e que só eu que levo a pior, e que Deus, Ele não é justo, e aí a gente começa naquela autocomiseração, a gente começa até a resmungar e a murmurar contra Deus. Há pessoas que, quando se veem disciplinadas por alguma situação, dão exatamente a impressão de ser os únicos do mundo que são assim afligidos, pela vida, que passam por sofrimento pela vida, e perde-se na autocomiseração, que nem aí aceita o conforto do Senhor. E essa atitude, irmão, traz muito sofrimento. Eu creio que você pode conhecer alguém assim, que ele vai além da conta no sofrimento, por conta da autocomiseração. Ou aceitamos a disciplina como castigo que nos ofende. Deus fez para me maltratar, porque Deus é justo e a justiça dele é mais para me ofender. Às vezes a gente pode chegar a esse entendimento. Quando algo nos acontece, nos perguntamos às vezes coisas que não são boas. O que é que eu fiz para Deus permitir, para merecer isto? E perguntamos muitas vezes em tom de blasfêmia, num tom que evidencia indignação e desonra. Então, a disciplina não é isso que Deus transmite. Não é isso que Ele quer que você sinta. Então, você não deve sempre achar que Deus Ele quer o pior para você. O correto é a gente perguntar: o que é que Deus quer me ensinar diante dessa circunstância? O que Deus quer me mostrar diante dessas coisas? O que fazer nessa situação para que eu possa glorificar o Senhor? Você pode dizer: pastor Naí, falando é muito fácil. Só falar é muito fácil. Não, mas nós temos condições de alcançar a maturidade e no momento assim de profundo estresse, você parar, respirar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse momento tão doloroso, tão triste, tão conflituoso? Então, a pergunta deve ser essa: como o Senhor pode me usar por meio dessa experiência terrível, talvez, que me sobreveio? E por último, a última pergunta aqui: como nós podemos, então, servir de fato a Deus e que assim nós possamos refletir a glória de Deus, uma maturidade à estatura de Cristo. Então,
Graças a Deus que tem os que se achegam a Deus com atitude de mesmo em uma situação difícil, de disciplina, muito dura, eles chegam diante de Deus pedindo perdão, né? E aí experimenta um Deus, um Pai, não carrancudo, mas um Deus amoroso, longânimo, perdoador, piedoso, misericordioso. Então, quando nós chegamos diante de Deus em momentos de disciplina, conflituoso, triste, em que é uma tribulação perceptível que Deus está impondo, e nós chegamos com esse espírito, irmãos, é muito mais agradável, é muito mais gostoso chegar diante de Deus assim. Dizendo, Senhor, eu agradeço porque o Senhor é um Deus que me perdoa, o Senhor é um Deus que é longânimo, que paciente e piedoso. Então, assim, irmãos, o aprendizado de hoje é exatamente esse. O escritor, ele traz toda a bagagem sobre a teologia cristã, de Cristo, né, a cristologia, depois ele vai apresentar como nós devemos nos comportar no sentido de relacionamentos, depois ele vai mostrar como exercer uma fé baseada em exemplos do passado, depois ele vai dizer, olha, então, mostrando tudo isso, agora vocês têm Cristo, ele é o exemplo maior, e agora ele chega nesse texto lido hoje, olha a responsabilidade de vocês. Vocês precisam viver assim. Eu não sei mais, irmãos, exatamente como nós podemos encontrar palavras além destas que possam nos fortalecer e nos abençoar, nos ajudar a viver uma vida que, em meio ao conflito e à dor, assim como esses irmãos estavam passando, e assim como você possa estar passando, você possa dizer, isso aqui, tudo que nós estamos passando, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração, possa trabalhar a sua vida, minimizar a sua dor e fazer com que, quando vir a tribulação, e esta vir certa de que é para lhe corrigir, você lembre que essa correção é porque você é filho. Essa correção é porque o Pai lhe ama. Essa correção é para que ela sirva de instrumento de justiça, que nós sejamos aperfeiçoados nela. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que lhe dê um espírito que se volte para Ele, a se corrigir sempre. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que a Tua palavra, nesse breve e singelo texto, nos edifica. Fala nos nossos corações, que nós nos voltemos para Ti, como o Senhor de fato é, o Deus amoroso, o Pai misericordioso, que sempre está pronto a nos acolher e a nos abençoar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, ser com cada pessoa que porventura nos assiste e passa por aflições. Que o Senhor possa também estar falando aos seus corações. E assim cada um possa estar se voltando para Ti, com espírito, ó Deus, humilde e submisso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos encerrando essa parte e vamos agora para o último hino. Gostaria que você se concentrasse bastante, continuasse nesse espírito de adoração, porque esse hino é importante na conclusão da nossa mensagem. Amém? Que Deus abençoe.
Senhor, eu olho pra cruz do Calvário, estou submeto, meu mestre, não olho pra trás, a paz vem todo regozija em Deus, que nos faz, Ele sabe o fim do caminho em que vas, pois ao te provar, purificar, amor então será. Se posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e imita os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu me dou mais frutos darei. Regozija em Deus, Deus o faz, Ele sabe o fim do caminho em que traz, pois ao te provar, purificar, qual então será. Amém. Encerramos assim o culto de hoje. Boa noite a todos.